Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós agradecemos a presença e temos hoje, para as nossas reflexões, o capítulo 27, aquele que se chama Pedi e Obtereis, um capítulo no qual o codificador trabalhou a questão da prece. Nós temos um capítulo extremamente importante porque Allan Kardec vai redimensionar a oração, a prece, a parâmetros que até então nós ignorávamos. Nós temos os 4 primeiros itens, né? Então não temos um texto muito longo, mas são em si mesmos textos que demandariam uma, uma infinidade de horas para que pudéssemos trabalhá-los da forma adequada. Faremos, então, no tempo que temos, o melhor nas nossas possibilidades. Então, Allan Kardec começa trabalhando a questão da qualidade, né, qualidades da prece. E ele se refere aos textos de São Mateus, São Marcos e depois de Lucas. Diz o texto: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Diz-nos o codificador. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto.
Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, senão parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Isto é realmente, meus irmãos, um, um texto maravilhoso, né, que nos levaria aqui muito tempo para analisar. No entanto, vamos tentar destacar alguns elementos que são os mais inicialmente relevantes. O próprio codificador, né, ele nos dá indícios, fazendo um resumo dessas passagens, e ele diz, primeira coisa, né, não colocar-se em evidência, mas orar em segredo ou em secreto, porque aqui o termo faz referência àquilo que se passa no nosso mundo íntimo. Nós podemos estar orando e ninguém precisa estar sabendo. Não há lugares especiais para orarmos, não há uma vestimenta, um ritual. A oração é um processo mental, é um processo que se passa no nosso pensamento e no nosso coração. Então, ao tempo de Jesus, nós sabemos que, ah, embora as religiões da época, a maioria delas, né, praticamente todas eram religiões politeístas, então tentava se agradar aos deuses fazendo a reverência, fazendo doações, pagamentos ao templo, pedindo muitas coisas, né? Porque os deuses, se você desse, né, a sua contribuição a eles, eles também seriam como que obrigados a te compensar. E a religião judaica, embora fosse monoteísta, estava eivada, né, de aspectos formalistas e exteriores. Havia uma vestimenta certa, um alimento certo, os procedimentos para purificação, para oração, para estar no templo, quem podia entrar, quem não podia entrar. Era uma religião extremamente formal do ponto de vista do culto exterior. Jesus se opôs a isso, né? Nós sabemos que Jesus se opôs de maneira muito vigorosa a isto tudo. Então, ele começa dizendo, né, no primeiro item que lemos, que nós não devemos nos assemelhar aos hipócritas, aqueles que querem afetar fé, contrição, mas o fazem diante de todos para que possam ser vistos, né? Olha que pessoa de fé, olha como ele está orando. Então, nós sabemos, né, que isso cai naquele ditado que as pessoas dizem, né, este está indo para o inferno pelo caminho do céu. Não adianta ir muitas vezes ao centro espírita se quando vamos não estamos lá. Não adianta participarmos de palestras quando o nosso pensamento não acompanha o que está sendo dito. Não adianta sermos amigos de Chico Xavier, do padre, do bispo, do arcebispo, se o nosso coração não for amigo do Cristo. Então, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas. E eles já receberam a sua recompensa, pois se eles querem, né, o olhar do público e o aplauso das pessoas, então eles já receberam a sua recompensa. Então, Jesus nos diz: quando você quiser orar, entre no seu quarto, feche a porta, né? E orai a vosso Pai em secreto.
E ele diz: E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, aqui nós temos um elemento muito importante, que é o fato de que Deus, ele sabe, né? Ele sabe quem somos, ele sabe o que precisamos. Então, ele nos diz: não cuideis de pedir muito, como fazem os pagãos, né? Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Inclusive, Allan Kardec vai tratar disto, né, posteriormente, explicando porque orar se Deus sabe o que precisamos. E aí vem a noção muito profunda que a doutrina espírita nos dá da oração. Mas não é só uma noção espírita, pois esta já existia no cristianismo primitivo, né? Os grandes escritores do cristianismo primitivo tinham uma noção muito clara da importância da oração e do porquê orar. E nós compreendemos que a oração é estabelecer uma relação pessoal com Deus. É estabelecer uma relação de pai e filho. Nós, na doutrina espírita, entendemos o mecanismo da oração, não vamos tratar disto aqui hoje, mas quando lemos, por exemplo, um texto como o texto A Providência Divina, escrito por Allan Kardec no livro A Gênese, nós temos uma visão muito clara de como Deus sabe quem somos, o que pensamos e o que estamos sentindo. No entanto, como como toda relação entre alguém que sabe muito mais, que conhece muito mais, e alguém que é muito pequeno e sabe muito pouco, Deus nos conhece, mas Ele quer que nós aproveitemos o exercício da oração para nos conhecermos. Ele quer que nós aproveitemos o exercício da oração para estabelecermos uma relação produtiva de crescimento com o Pai. Quando nós pedimos algo e ele não nos dá, nós devemos dizer, bom, por que ele não me deu? Eu não mereço, ou eu não pedi a coisa certa. Então a prece torna-se um mecanismo de conhecimento. Deus sabe o que eu tenho necessidade. Quando eu oro, eu devo pedir a Ele, Senhor, se eu não estiver pedindo o que mereço, né, que eu tenha sabedoria para entender a sua resposta. Então, a oração não é um ato externo, é um ato profundamente interno, profundamente poderoso, na verdade, porque à medida que vamos estabelecendo relação com essa força superior divina, ela vai dirigindo as nossas vidas, ela vai orientando o nosso pensamento, se nós deixarmos. Ela vai nos mostrando o que fazer, ela vai iluminando o nosso caminho. Então, sim, Deus sabe antes que peçamos aquilo que precisamos. O problema é que nós não sabemos, né? Então, a prece deve ser usada como um mecanismo de crescimento espiritual, no qual eu vou aprendendo a entender a mim mesmo, as minhas verdadeiras necessidades. Vou aprendendo a estabelecer uma relação de cumplicidade, de colaboração com o meu Criador. Então, nós temos, né, a profundidade do ensinamento kardeciano, a profundidade do ensinamento da doutrina espírita. E ele diz no item 2, né, a condição, a segunda condição para a oração, a primeira é não sermos hipócritas, é sermos honestos, é sermos verdadeiros, é nos aproximarmos do Pai com o coração aberto, sincero. Nós não estamos fazendo para os outros, mas para Deus, é uma relação entre nós e o Pai. E a segunda é o perdão, né? Então, ele nos fala da necessidade de, se tiverdes algo contra alguém, perdoai. Isso é muito interessante, porque quando nós queremos, por que nós oramos a Deus, né? Uma das razões que nós oramos a Deus é para dizer ao Pai o que o publicano disse na prece, no item seguinte, né, que Jesus ressalta. O publicano diz: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador.
Então, é alguém que analisa a si mesmo, que conhece a si mesmo, que percebe todas as vezes que tem falhado com a justiça divina, e nós o fazemos diariamente, meus irmãos. Quando começamos a ter aquela consciência de que fala Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, quando fazemos aquela análise do nosso dia, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, quando nós espíritas analisamos as nossas vidas passadas, nós compreendemos que temos falhado e muito com as leis divinas, com a lei do amor a Deus, com a lei do amor ao próximo e a nós mesmos. E neste momento nós temos humildade e entendemos que se queremos o perdão para nós, é melhor oferecê-lo àqueles que acreditamos que nos tenham ferido e ofendido. Então, nós todos vivemos esta dupla e triste experiência de voluntariamente ou involuntariamente fazer mal a alguém e de sermos vítimas do mal feito por alguém. Então, nesse momento, nós entendemos que, reconhecendo as nossas imperfeições, reconhecendo o quanto somos frágeis e erramos, quando vamos pedir a Deus que nos perdoe, bom, façamos a nossa parte, liberando o nosso coração de mágoas, rancores, ódios. E neste momento nós ficamos mais leves. Como nós podemos receber o perdão divino? Vamos imaginar que o perdão divino seja um líquido precioso, balsâmico, um remédio que cura nosso coração, que cura nossa alma, que eleva nosso espírito. E vamos imaginar que nós sejamos uma taça. E essa taça está cheia de ódio, rancor, mágoa, né? Como é que nós podemos pedir a Deus que derrame nessa taça, que é o nosso coração, o líquido precioso do perdão, da renovação, da compaixão, se o nosso coração não está vazio de sentimentos ruins e negativos? Então, uma coisa torna-se condição para a outra, né? Por isto que Allan Kardec, né, vai comentar esse trecho do Evangelho de nosso Mestre Jesus, indicando que esta é uma das condições para a oração. E aí, na sequência, ele vai nos falar, né, daquela questão da humildade, porque ele dá o exemplo, Jesus, ele às vezes era muito mordaz, né? Ele, às vezes, era muito duro com a hipocrisia que o cercava, sobretudo a hipocrisia dos fariseus. E ele sempre toma como contra-exemplo, né, para mostrar virtude, bondade, generosidade, ou os publicanos, ou os samaritanos, que eram mal vistos, que eram desprezados, né, pelos fariseus e pela sociedade judaica de uma maneira geral, mas sobretudo pela religião oficial, né, representada pelos fariseus. Então ele conta a história destes dois indivíduos que vão ao templo, né, e um se compara como se fosse superior, né, se apresenta a Deus dizendo: olha, eu estou cumprindo todos os rituais, né? Eu dou o dízimo, eu venho tantas vezes por semana ao templo, eu cumpro os meus deveres, eu não sou alguém impuro e sujo como esse, adúltero, né? Como este publicano, como os outros homens. Então, este indivíduo não entendeu a oração, ele não sabe utilizar a oração como um processo de melhoria de si mesmo. Como você pode melhorar se já se considera superior?
Nenhum de nós é superior, nenhum de nós tem condições de se comparar a ninguém, e se achar melhor que os outros. Nós todos somos criaturas profundamente miseráveis ainda, necessitadas espiritualmente, e às vezes aprendemos alguma coisinha e já começamos, né? Como diz o ditado popular, subiu num tijolo, a pessoa já começa a fazer discurso porque ela se acha melhor do que os outros, né? Então, Cristo aqui nos fala da necessidade da humildade, porque o publicano, aquele que é desprezado, ele não consegue sequer erguer os olhos para o céu, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que é alguém necessitado espiritualmente. Então, Jesus fala da profunda humildade que nós temos que ter quando nos dirigimos a Deus, quando nos apresentamos ao Pai. Então, estes são elementos essenciais da oração. Honestidade profunda de coração, humildade, né? E ele diz, então, o publicano, ao contrário, conservando-se afastado, quer dizer, ele não toma nenhuma posição lá na frente, ele não quer aparecer, ele está ali para um ato profundamente interno. Então, vejamos que são duas pessoas que vão ao templo para orar, mas um está realmente orando, o outro não, né? O outro está sendo hipócrita e orgulhoso. Então o mestre diz: o publicano, ao contrário, conserva-se afastado. Ele não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Então, na verdade, essa frase, meus irmãos, traduzida aqui, né, na Bíblia de Saci, que é a tradução que Allan Kardec utilizou. Le Maître de Sacy era um grande pensador, um grande estudioso dos evangelhos, né, que viveu na França do século XVII, um homem muito culto, muito ilustrado e com uma fé muito profunda. Quando Allan Kardec nos coloca diante dessa passagem, nós temos nessa frase, na verdade, uma frase de grande importância histórica, inclusive. Porque os primeiros cristãos, falamos aí do século III em diante, né? 4, 5, certamente ali já no século III, final do século III e adiante, nós vamos ter o surgimento dos movimentos monásticos. Então, esse movimento começa com as primeiras comunidades que vão ser formadas no Egito, na região onde hoje está o Estado de Israel. Nós vamos ver, né, nos desertos lá do Egito a formação de comunidades, das primeiras comunidades, porque muitos dos cristãos daquela época sentiam-se desconfortáveis vivendo nas grandes cidades do Império Romano. Sentiam que havia uma corrupção muito grande, que havia um desmando muito grande, uma injustiça muito grande, e muitos deles começam a deixar as grandes cidades e partirem para uma vida de isolamento. E uma das preces que vai se tornar uma oração fundamental na meditação espiritual destes primeiros anacoretas é justamente essa oração, que eles chamam de a prece do coração. Então, eles repetiam o dia todo esta frase, o dia todo, com pequenas alterações, né? Por exemplo, eles dizem, às vezes, meu Deus, às vezes eles diziam, Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E repetiam.
Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Então, na Igreja Ortodoxa, que vai seguir, né, o caminho lá da Grécia, da Rússia, dos países do Oriente, esta oração vai se tornar realmente uma oração fundamental, porque ela mostra uma profunda humildade, o reconhecimento da nossa condição e a necessidade que nós temos do Cristo e de Deus, da intercessão deles, dos bons espíritos para conosco. Então, queridos irmãos, nós vemos que a oração é, na verdade, um ato de comunhão espiritual, em que nós vamos aprendendo a falar com o coração ao nosso Pai, né? Então, nós temos tradições muito bonitas na igreja cristã em geral. Na igreja ortodoxa, por exemplo, essa frase, né, ela se tornou um elemento da prática monástica e dos exercícios espirituais feitos regularmente por todos os cristãos, sobretudo por aqueles que vivem, né, e viviam uma vida monástica. Então, nós vamos ver que eles repetiam essa oração, e com o tempo, dizem eles, nós vamos entendendo, Deus vai nos mostrando, né? Pela repetição da oração, pela meditação nas suas palavras, nós vamos começando a pedir a Deus que nos mostre quem somos de verdade. Porque é muita pretensão, né? Que nós cheguemos a Deus dizendo o que queremos, o que precisamos. Nós temos que chegar, né, na oração, nos apresentarmos na oração, e ela tem que ser para nós um exercício de crescimento espiritual, um exercício de melhoria espiritual. Lógico que Deus sabe o que nós precisamos, a questão é que nós não sabemos. Lógico que Deus sabe quem nós somos, a questão é que nós não sabemos quem somos. Nós não vemos nada, Deus vê tudo. Nós não lembramos o nosso passado, Deus sabe o nosso passado. Então nós pedimos, mas Allan Kardec, né, Jesus nos diz, e Allan Kardec vai comentar, não multiplique as suas falas, né? Não fique no blá blá blá, me dê isso, me dê aquilo, me dê isso, mais aquilo, porque Deus sabe o que você precisa. Né? A primeira coisa que talvez nós devamos pedir na oração é: Senhor, me mostre o que eu realmente preciso. Veja que isso muda tudo, né? Veja que isso é sabedoria. Então, é esse discernimento que nós precisamos ter ao orar. Não precisamos sequer pedir, mas temos que aprender a pedir a Deus aquilo que nos melhore. Então, Senhor, eu sei que eu posso pedir, e o Senhor tem poder para me conceder tudo, se quiser, mas você não vai me dar, o Senhor não vai me dar aquilo que pode me fazer mal. Porque o Senhor vê a minha história, o Senhor sabe o meu passado, né? Conhece os meus passos para o futuro, o Senhor sabe das minhas fragilidades, o Senhor sabe o que eu preciso agora, mas eu não sei. Eu às vezes acho que sei. E é por isso que muitas vezes nós ficamos rebeldes quando Deus não nos dá aquilo que nós achamos. Então, é o pai que gostaria da cura de um filho, mas que pai não gostaria da cura de um filho? Todos nós. E podemos pedir? Podemos. Mas nós sabemos a história daquele filho. Deus está nos pedindo para ajudá-lo, para amá-lo, mas nós não sabemos nada dele. Quem é? Da onde veio? Por que nasceu com aquela doença? Então, meus queridos irmãos, a oração é um, é um trabalho de crescimento espiritual que é feito em comunhão com os bons espíritos
que é feito em comunhão com Deus. Né? Nós temos, numa das mensagens de Chico Xavier, escrita inclusive por um padre, né? Que ele vai nos dizer que o pensamento de Deus é um pensamento de altíssima vibração que permeia todo o universo. Então, Deus está o tempo todo, nós estamos mergulhados no universo criado por Deus. Né? Então, Deus nos cerca, né? Por dentro, por fora, por todos os lados. A questão é qual é o caminho para chegar a Deus? É a prece. Né? A prece é um dos caminhos de privilégio para sentirmos a presença do Pai. Mas como é que nós fazemos isso? Se o pensamento de Deus é um pensamento de alta frequência, nós precisamos melhorar a nossa antena para emitir e captar em altas frequências. Então, por isto, Jesus nos diz, né, para termos, primeiro, verdade, honestidade de coração. Depois, perdoarmos, porque um coração cheio de fé ou de ódio não pode receber a luz, né? Não pode receber o bálsamo da cura, da bondade divina. E depois ele nos diz para sermos profundamente humildes, né? Nós queremos crescer, queremos aprender, não temos que nos compararmos, não estamos orando para sermos apreciados pelo mundo, pelas pessoas, né? Estamos orando para crescer, para melhorar. Então, vamos pedir, Senhor, me mostre o que eu preciso verdadeiramente. Me dê sabedoria para pedir. Me dê sabedoria para entender tuas respostas. Eu estou pedindo, mas eu não sei se mereço. Não sei se isso é o melhor. Estou pedindo a cura de um familiar, mas às vezes aquele familiar precisa daquela doença. Né? Diz-nos Emmanuel, interrogado no livro O Consolador, sobre o que seria saúde na visão espiritual, e ele diz que na visão espiritual, né, é essa plenitude de espírito de comunhão com Deus, para a qual muitas vezes a doença é necessária. Porque a doença serve muitas vezes como corretivo necessário das nossas energias, das nossas estruturas que estão machucadas, doentias e que precisam da doença para se refazerem. Então, nós pedimos, mas peçamos com sabedoria. Na verdade, peçamos a Deus que nos ensine como pedir, que sejamos capazes de reconhecer o que realmente precisamos, que possamos ver, né, a vontade do Pai manifesta na vida, e na vida nossa e na vida dos outros, para que saibamos interpretar o que está diante de nós. Então, nós vamos vendo que é um processo de grande complexidade, embora seja também muito simples, né? É você ser honesto de coração, é você ser humilde de coração, é você dizer a Deus, não tem como nós enganarmos a Deus, meus irmãos, né? Então, aquele mecanismo que nós usamos muitas vezes diante do mundo, né, para fazer racionalizações, não funciona com Deus. Nós podemos enganar a nós mesmos e os outros. Olha que nós podemos enganar a nós mesmos, mas nós não podemos enganar a Deus. Então, é o sujeito que quer algo, precisa de algo, mas diz, então, né, aquela história, o senhor sabe que eu vivi essa semana esse problema, mas olha, foi por causa disto, disto, daquilo, eu precisei fazer assim, eu precisei. Nós sabemos que estamos inventando desculpas, que estamos racionalizando, que estamos justificando para nós mesmos. É uma coisa muito bonita, porque a oração, Jesus está nos dizendo, se ela for feita como tem que ser feita, ela significa uma alavanca
tremenda no nosso crescimento espiritual. Se nós realmente visamos melhorar a nós mesmos, se entendemos que este é o propósito da nossa existência, então a oração torna-se um mecanismo muito poderoso, uma alavanca de crescimento, porque ela nos permite, se nós cumprirmos essas etapas das necessidades que estamos estudando hoje, ela nos permite realmente conhecermos a nós mesmos, entendermos a ação divina e melhorarmos, né? Porque você vai aprendendo que não mente para Deus. Quando você não mente para Deus, você aprende a ser verdadeiro consigo mesmo. Então, quando nós erramos, nós dizemos: Pai, eu errei, me perdoe, eu errei. Eu sei que não deveria ter feito e eu fiz. Me ajude a corrigir. Então, passamos a ter uma vida vivida na verdade. Chega de mentiras, chega de hipocrisias, chega de falsidades. Para quem nós achamos que estamos mentindo, né? Nós podemos passar uma vida inteira na mentira, mentindo para os outros, mentindo para nós mesmos. Mas a verdade, meus irmãos, é que quando nós chegamos diante de Deus, nós sabemos que Ele sabe quem nós somos. Então, é como uma criança que está com a boca toda lambuzada de chocolate, com as mãos todas sujas de chocolate, e que diz diante do adulto: Eu não sei quem comeu chocolate. É mais ou menos essa situação ridícula em que nós nos colocamos quando tratamos Deus como, né, alguém que nós podemos enganar. Ele está vendo quem somos, ele está vendo o nosso coração. Os espíritos superiores sabem quem nós somos, conhecem os pensamentos que nós cultivamos. Nós espíritas conhecemos o poder do pensamento, conhecemos a noção de ideoplastia, conhecemos a noção de transmissão do pensamento. Tudo isto, meus caros amigos, é conhecimento científico. A prece para nós tem noções muito claras de conhecimento científico. Aí eu me apresento diante de Deus e acho que posso enganá-lo, né? Ninguém pode enganar a Deus. Então, qual é a escolha? O que é que Jesus está nos dizendo? O que é que o Mestre está nos dizendo? Seja como o publicano e comece a analisar aquilo que há de mal em você, para que você possa melhorar. Pai, me mostre o que eu estou fazendo de errado, para que eu possa corrigir. Que olha, meus irmãos, não é uma questão, não é uma questão de se autotorturar. É uma questão de saber quem somos para crescer, para crescermos. Deus não precisa que nos autoflagelemos diante dele. Mas se nós queremos crescer, melhorar, avançar, então nós nos colocamos diante do Pai, pedindo a Ele que nos mostre o que nós precisamos ver. E por que isso? Porque nós sabemos muito bem, né, existe uma noção muito clara, né? Você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né, com o celular, né? Você tem aqui duas coisas que estão aparentemente, né, juntas e paralelas. No momento em que nós colocarmos, por exemplo, um pequeno desvio aqui assim, né? Então aqui o desvio é pequeno. Só que lá na frente, né, essas duas coisas vão se separar de uma maneira muito grande.
Então, o que acontece, né, quando nós estamos cometendo um erro e não vemos? Agora pode ser uma coisa muito simples, é um desvio muito pequeno, né, quando você olha aqui assim. Mas lá na frente, isso vai fazer assim, e cada vez vai mais longe. Então, nós, quando estamos errando, se não estamos vendo o erro, nós podemos estar nos desviando muito, para muito longe das verdadeiras necessidades que temos, do verdadeiro caminho que deveríamos estar seguindo. Então, a prece é esse momento em que nós pedimos a Deus, Pai, me mostre se eu estiver no caminho errado, se o que eu estou fazendo não está concorde com a tua lei, e me dê forças para ver e para retomar o caminho pelo qual eu preciso seguir. Então, nós vamos percebendo que este momento da oração é um momento precioso de comunhão com nosso Pai. Porque neste momento o nosso coração vai se preencher de uma grande alegria, porque o Pai está feliz vendo-nos neste processo de transformação, de melhoria. É tão bonito quando alguém ah, que errou diz, né, para si mesmo, ou diante de Deus, ou diante dos outros, né, eu cometi um erro e preciso me ajustar. Então, Deus sempre nos dará forças, Deus sempre nos dará os meios. O Pai sempre responderá, mas ele responderá sempre visando os efeitos de mais longo prazo, aqueles que vão impactar a nossa vida da maneira mais positiva no mais longo prazo possível. Ele está vendo o futuro e ele vai nos dar aquilo que nos ajuda também a corrigir o passado. Então, meus queridos amigos, este capítulo é um tesouro, né, para o nosso. Qual capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo não é, né? Nós vemos que é realmente uma obra inspirada pelos seres superiores que governam este planeta e pelo próprio Cristo. Então, nós temos aqui um tesouro que nos ensina a como estabelecermos, né, uma relação de cumplicidade, de amor, de afeição e de crescimento com nosso Pai, com nossos benfeitores, com o Cristo. Então, guardemos esta reflexão, meus amigos, porque a prece para muitos irmãos nossos é um ato muitas vezes mecânico, sem significado, quando na verdade é uma das atividades espirituais mais relevantes, talvez das mais importantes para o nosso crescimento interior. Então, não é sem razão que Allan Kardec, né, vai transformá-lo em estudo e vai escrever, inclusive, vários capítulos, né? Nós teremos aí uma sequência de capítulos sobre a oração, o que indica a importância que é percebida pelo codificador desta prática espiritual que pode nos manter conectados a Deus todo o tempo. Então, nós vamos entender quando Jesus disse, né, orai e vigiai, ou quando Paulo de Tarso dirá, orai em todo o tempo, porque a oração é essa permanente comunhão com o pensamento divino superior, e esta comunhão se estabelecendo, ela vai orientando, guiando nossas vidas. Ela vai nos ensinando a priorizar o que realmente tem importância e abandonar o que não tem. Ela vai nos dando sabedoria e discernimento para escolher o melhor caminho entre os caminhos que temos diante de nós. Como responder adequadamente às situações, como agir e reagir diante das situações. Então, a prece, meus amigos, é
um mecanismo poderosíssimo de comunhão com as forças superiores da vida. Então, que o Senhor nos oriente, que nós possamos desenvolver esta prática no silêncio dos nossos corações, orando, meditando, aprendendo a crescer, né, no caminho da espiritualidade, por este exercício nobre, verdadeiro, humilde, da oração. Então, que nós possamos aproveitar esse conhecimento e aplicá-lo nas nossas vidas, fazendo da prece esse mecanismo de autoconhecimento e de cumplicidade, de parceria com a força divina, para que ela nos auxilie a crescermos e a melhorarmos. Então, amigos, nós vamos finalizando por aqui, agradecendo a todos pela presença. É sempre uma alegria que possamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos fazê-lo de maneira sistemática, item por item, capítulo por capítulo, e nós os convidamos para que estejam conosco na próxima semana, quando um amigo ou amiga estarão, né, nos brindando com novas análises e novos estudos. Um grande abraço, que Jesus possa nos abençoar, iluminar nossos lares, abençoar nossas vidas, nossos familiares e nos fortalecer no caminho do crescimento. Muito obrigado, que o Senhor nos abençoe a todos.